uma análise aprofundada. Hoje a gente vai meio que bancar os detetives. Detetives, gostei da analogia. Porque a técnica em questão é a espectroscopia de impedância eletroquímica, a IE. Uhum. E a fonte que a gente tem aqui é um artigo de revisão da Revista Virtual de Química, escrito pelo Josimar Ribeiro. E por que detetives? Porque aí nos dá uma espécie de cena do crime, um gráfico, sabe, cheio de curvas e linhas. E a nossa missão é aprender a ser um bom investigador. Exato. Como saber o que é uma pista de verdade e o que é, sei lá, só ruído ou uma interpretação errada. É sobre isso. Como garantir que a conclusão final que ela seja a correta. E o mais curioso é o crescimento do interesse nisso, né? O artigo mostra um salto. É um salto absurdo. A gente saiu de tipo umas 80 publicações no ano 2000 para mais de 1.800 em 2019. Nossa! E não para aí. Só nos primeiros 4 meses de 2020 já eram mais de 1.000. Uau! Com tanta gente usando, o risco de usar a ferramenta de forma errada, de tirar conclusões apressadas, também cresce muito, né? Claro. Então, o grande valor desse material que a gente está vendo é esse. Ele não ensina só a usar a técnica, mas a desconfiar dos próprios resultados, a validá-los. Separar o fato da ficção na análise dos dados. Perfeito, é isso. Ok, e para entender como fazer essa investigação direito, o artigo nos leva lá para o começo de tudo. E é bem mais antigo do que eu pensava. Muito mais antigo. A gente está falando do período entre 1880 e 1900, com um cara chamado Oliver Heaviside. E quem foi Heaviside? Olha, Heaviside era um gênio, um autodidata que basicamente inventou um cheat code para a matemática da engenharia elétrica da época. Um cheat code? Os circuitos elétricos eram descritos por equações diferenciais complicadíssimas. Resolver aquilo era um pesadelo. Uhum. O que ele fez, usando o que ele chamou de cálculo operacional, foi transformar essas equações em álgebra simples. Derivadas e integrais viravam tipo multiplicações e divisões. Peraí, então, ele não resolveu o problema no mundo real. Ele levou o problema para um mundo paralelo, mais fácil, resolveu lá e depois trouxe a resposta de volta. É exatamente essa a ideia. Esse mundo paralelo é o que hoje a gente chama de domínio da frequência, usando a transformada de Laplace. Certo. Ele percebeu que, em vez de olhar como a corrente e a voltagem mudam com o tempo, seria mais fácil olhar como o sistema responde a diferentes frequências. É a base de tudo. Incrível! Ele criou a gramática da engenharia antes mesmo de a técnica existir como a gente conhece. Ele estava décadas à frente do tempo dele. O físico alemão E. Warburg olhou para um fenômeno parecido e chegou a uma conclusão que parece vir de um ângulo totalmente diferente. Completamente diferente. Heaviside pensava em termos de circuitos, componentes elétricos, uma coisa puramente abstrata, matemática. Uhum. Warburg estava olhando para um sistema eletroquímico real e viu um comportamento que não se encaixava nos componentes conhecidos. E aí? E aí ele propôs: e se essa resistência estranha, essa impedância, for causada pelo próprio movimento das moléculas, pela difusão? Ele conectou um mundo elétrico abstrato a um processo físico-químico real. E essa conexão foi tão forte que o nome dele virou um jargão na área, né? Virou a principal pista de um processo difusional. O artigo reforça que, até hoje, se um pesquisador olha um gráfico de impedância e vê uma reta com inclinação de 45 graus, Já pensa nele. a primeira coisa que vem à mente é: achei uma impedância de Warburg. É o dedo duro da difusão. Que interessante. É um sinal claro de que tem alguma espécie química ali com dificuldade para chegar ao sair da superfície do eletrodo, sabe? Criando um gargalo no processo. Então a gente tem o matemático e o físico estabelecendo as fundações, mas a técnica só explode mesmo muito tempo depois, lá nos anos 70. Por que demorou tanto? A resposta é poder computacional, ou a falta dele. Ah, claro. Antes dos anos 70, você podia até, com muito esforço, coletar alguns dados. Mas a análise era brutal. Era tudo feito na mão, quase literalmente. Imagino. O ponto de virada, que o artigo acredita a pesquisadores como MacDonald, Garber e Beauchamp, foi a criação de softwares
Programas que conseguiam pegar os dados e ajustar a eles um modelo de circuito elétrico equivalente. O que seria esse circuito equivalente? Imagina que seu sistema eletroquímico, sei lá, uma bateria, um metal corroendo, é uma caixa preta. Você não vê lá dentro. Certo. A ideia do circuito equivalente é tentar construir um circuito simples, com resistores, capacitores, essas coisas, que se comporte eletricamente da mesma forma que a sua caixa preta. Entendi. O computador vai testando até achar um que imita o comportamento real. Exatamente. Ele testa milhares de combinações de valores até encontrar a que melhor imita seus dados. Isso transformou a IEQ de uma curiosidade acadêmica numa ferramenta de diagnóstico poderosa. Certo. A história faz todo sentido. Agora vamos para a parte visual da investigação. A gente coletou os dados, como colocamos eles na mesa de evidências? Bom, como a impedância é um número complexo com parte real e imaginária, a gente usa o plano complexo para visualizar. O plano de Argand de Gauss. Isso. E aqui o artigo dá umas dicas muito boas, focando nos erros comuns que podem levar nosso detetive a conclusões erradas. Qual a primeira? O primeiro tipo de gráfico, o diagrama de impedância no plano complexo, que muita gente chama incorretamente de diagrama de Nyquist. Uhum. A dica de ouro do artigo é: o gráfico precisa ser sempre quadrado. Os eixos x e y têm que ter o mesmo comprimento, a mesma escala. Quadrado? Mas por que isso é tão crucial? Parece um detalhe estético só. Então, não é. Se você estica ou achata os eixos, um semicírculo perfeito, que representa um processo simples, pode parecer uma elipse achatada. E aí o investigador desatento pode olhar para aquilo e começar a criar teorias super complexas quando na verdade é só um artefato de como o gráfico foi feito. É a primeira forma de poluir a sua cena do crime. Exatamente. É como olhar a foto distorcida de um suspeito. Entendi. E o outro tipo de gráfico, o diagrama de Bode? Qual o papel dele na investigação? O diagrama de Bode, na verdade, são duas testemunhas diferentes sobre o mesmo evento. Ele nos dá duas perspectivas. Ok. A primeira é o módulo da impedância, o valor total, contra a frequência. Ele te dá uma visão panorâmica. Olhando nas frequências mais altas, você geralmente consegue ler direto no gráfico a resistência da solução. Uma leitura rápida, então. Isso. E nas mais baixas, você vê a resistência total do sistema. E a segunda perspectiva? A segunda parte do Bode, que é o ângulo de fase contra a frequência, te ajuda a ver os detalhes. Cada lombada ou pico nesse gráfico corresponde a um processo diferente acontecendo. Cada um com a sua própria velocidade. Isso, sua constante de tempo. Se você vê um pico, sabe que algo está acontecendo ali. Se vê dois picos, já sabe que tem pelo menos dois processos principais para investigar. Faz sentido. Juntos, esses diagramas te dão o que, o quanto e o quando dos processos. Ok, a cena do crime está montada, as evidências visuais estão na mesa. Agora começa a parte mais crítica, que o artigo insiste bastante, a validação. A validação. Como a gente sabe que essas pistas visuais são confiáveis? O artigo lembra que a IE se baseia numa premissa de linearidade. Mas os sistemas eletroquímicos são tudo menos lineares. Essa é a contradição central da técnica. Para usar a matemática simples lá do Heaviside, a gente precisa que a resposta de corrente seja perfeitamente proporcional à pequena perturbação de potencial que a gente aplica. Que é bem pequena, né? Coisa de 5 a 10 milivolts. Exato. Se o sistema não se comportar de forma linear nesse pequeno universo, a teoria toda desmorona. Os dados são basicamente lixo. Então, como a gente verifica isso? Qual o primeiro teste forense que a gente aplica? O artigo apresenta o diagrama de Lissajous. Ele é tipo o porteiro do nosso clube de dados válidos. O porteiro. É um teste bem direto. Você plota a corrente medida contra a voltagem aplicada no domínio do tempo. Se o sistema for linear, o resultado é uma elipse ou um círculo perfeito. Sinal verde. E se não for? Se a resposta for não linear, a figura fica toda distorcida, com pontas, parecendo uma banana ou algo ainda mais estranho. Isso é um sinal vermelho gritante. Um alerta. Um alerta de que a perturbação que você aplicou foi grande demais e aqueles dados não podem ser interpretados pela teoria padrão. Certo.
Então, o Lissajous é o nosso primeiro filtro de sanidade. Ele diz, ok, esses dados podem entrar para análise, Isso mesmo. mas uma vez que os dados estão dentro da festa, o desafio muda. O artigo fala muito sobre o fato de que componentes ideais como um capacitor puro quase nunca existem no mundo real. Quase nunca. E aí entra um conceito que parece uma caixa preta, o elemento de fase constante, o EFC. E você usar o termo caixa preta é perfeito, porque de certa forma é isso que o EFC é. Ele é um componente matemático coringa que a gente usa para descrever um capacitor imperfeito. Imperfeito como? A superfície de um eletrodo real não é um espelho. Ela é rugosa, porosa, tem defeitos. Toda essa bagunça faz com que ela não se comporte como um capacitor ideal. Entendi. E o EFC modela essa bagunça. Exato. Ele tem um parâmetro, o N, que vai de 0 a 1, que quantifica essa imperfeição. Isso me soa um pouco como uma gambiarra matemática. Uma forma de forçar o modelo a se ajustar aos dados, mesmo que a gente não entenda o porquê. É uma preocupação válida. O artigo dá alguma pista sobre o que esse EFC realmente representa fisicamente? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o artigo é muito honesto sobre isso. A origem física do UFC ainda é um problema controverso. Não tem consenso. É por isso que o próximo passo da validação é tão crucial. Se você simplesmente joga um UFC no seu modelo para fazer o ajuste ficar bonito, você pode estar mascarando um problema e não resolvendo. Entendi. Você pode estar usando o Coringa para esconder o fato de que seu baralho está incompleto. Perfeita analogia. Que falta uma carta, um processo físico que você não está considerando. Faz todo sentido. Então, passamos pelo Lissajous, montamos um modelo mais realista com o EFC, mas com essa pulga atrás da orelha. Qual é a próxima camada da nossa investigação? A próxima camada é a transformada de Kramers-Kronig, ou KK. Nome complicado. O nome é, mas a função é clara. A transformada KK é o detector de mentiras dos seus dados. Detector de mentiras. Sim. Antes de você começar a construir uma teoria complexa, a KK te força a perguntar: esses dados que eu medi sequer obedecem às regras básicas da física? E quais seriam essas regras? Causalidade, o efeito não pode vir antes da causa. Linearidade, que a gente já checou com o Lissajous, mas a KK confirma. E estabilidade, o sistema não pode mudar durante a medida. E como isso funciona na prática? Como o detector de mentiras apita? A matemática por trás é complexa, mas o resultado é intuitivo. A teoria consegue, por exemplo, prever como a parte imaginária da impedância deveria ser, baseada só na parte real que você mediu. E aí compara o previsto com o real. Exato. O software compara. O resultado é um gráfico de resíduos, que são as diferenças. Se os resíduos forem pequenos e espalhados aleatoriamente em torno de 0, tudo certo. Seus dados passaram no teste. E se não passarem? Se os resíduos formarem um padrão, uma curva, uma tendência clara, o alarme dispara. Entendi. Significa que ou seu experimento estava instável, ou tinha muito ruído, ou o sistema simplesmente não era linear. E qualquer conclusão que você tire desses dados é construída sobre areia movediça. Ok, isso é muito poderoso. A análise KK pode me dizer que meu modelo está errado ou que meus dados são ruins. Isso. Mas ela não me diz qual o modelo certo a usar, certo? Perfeitamente colocado. A KK valida os dados. Ela não valida o modelo. Ela te diz: ok, detetive, as evidências que você coletou são de boa qualidade. Certo. Agora, a interpretação dessas evidências, a história que você vai contar com elas é outra etapa. É aí que entra o julgamento final. E esse seria o último passo de validação do artigo, o teste Q². O x². Sim. É o veredito do júri. Exatamente. O Q² é a medida estatística de quão bem a sua história, o seu circuito equivalente, se encaixa nas evidências validadas pela KK. Uhum. Você pode ter 2 ou 3 modelos diferentes que parecem plausíveis. O processo de ajuste vai tentar encaixar cada um deles nos dados e vai calcular um valor de Q² para cada um. E esse número representa o quê? Ele representa a soma dos quadrados das diferenças entre cada ponto de dado medido e o ponto correspondente previsto pelo modelo. Então, o objetivo é ter o menor Q² possível. O objetivo é minimizar esse valor. Um Q² baixo
Significa que a curva do seu modelo passa muito, muito perto de todos os seus pontos experimentais. E existe um valor de referência? O artigo sugere um valor, sim, algo na ordem de 10 a menos 3, como indicador de um ajuste satisfatório. É a confirmação numérica de que, entre as hipóteses que você testou, aquela é a que melhor descreve a realidade. É o fechamento do caso. Que jornada! Então vamos recapitular o nosso manual do detetive de IEE. Vamos lá. Começamos com as bases teóricas de Heaviside e Warburg. Depois, aprendemos a organizar as evidências com os diagramas de Bode e de plano complexo. Com a dica crucial de manter o gráfico quadrado para não distorcer as pistas. Isso. E, o mais importante, seguimos o processo forense de validação em 3 etapas. Primeiro, o diagrama de Lissajous. O porteiro, que só deixa entrar dados lineares. Depois, a transformada de Kramers-Kronig. O detector de mentiras, que garante que os dados obedecem às leis da física. E, por fim, o teste Q-quadrado. O júri, que dá o veredito sobre qual modelo, qual história melhor explica aquelas evidências. É isso. A grande mensagem que fica do artigo do Ribeiro é que a IAE é uma técnica de confie, mas verifique. Exatamente. Não basta ter um software que cospe um resultado bonito. É preciso entender cada etapa, questionar cada resultado e aplicar essa cadeia de validação. Uhum. Sem isso, a chance de chegar a uma conclusão completamente errada sobre o que está acontecendo no sistema é enorme. A validação não é um passo extra, ela é o coração da técnica. Esse componente coringa que usamos o tempo todo ainda é um problema controverso, uma caixa preta. Uhum. Se um dos blocos de construção mais comuns dos nossos modelos não é totalmente compreendido na sua essência, isso nos leva a pensar que outras caixas pretas a gente aceita e usa todos os dias na interpretação de dados complexos, talvez em outras áreas da ciência, e até que ponto essa incerteza na base dos nossos modelos afeta a robustez e a certeza das conclusões científicas que tiramos.